Bem, bem, eu não sei se vocês viram na internet uma mãe com uma criancinha de 2 anos, o netinho chega na porta da frente, assim, que dava para uma área do terraço, um alpendre, ele dá tchau e diz, vovô, ô vovô. E a mãe, filmando, diz a ele, ô Vinícius, você está vendo quem aí? Aí o menino diz, vovô, mamãe. Aí a mãe diz, filmando a criança e a área, seu avô não é seu avô morreu, Vinícius. Aí o menino olha, ele pequenininho, 2 aninhos, e me parece que o avô era alto, viu? Que ele fixa o olhar assim em cima, aí diz, é vovô, mamãe. Aí vai saindo da porta, vai recuando os passos, como se vovô estivesse entrando, tá entendendo, professor Gimiro? Como se vovô estivesse entrando e ele olha para o avô, aí aponta para a mãe e diz, é vovô, mamãe, é vovô, mamãe. E recua os passos, como se vovô estivesse chegando, meu senhor. É uma cena impressionante. É uma cena impressionante. Porque a criança ela não se sugestiona, não é? Não se sugestiona. Ela está. A filmagem demonstra isso. O olharzinho dele está fixo num ponto, num canto. Ele baixinho, olhando assim para cima e falando com o avô e dizendo à mãe: é vovô, mamãe, é vovô, mamãe. Como se a senhora não está vendo, não. E na internet também tem uma cena que eu acho que é ainda mais impressionante, de uma irmã que leva a sobrinha, de uma tia que leva a sobrinha, de 1 aninho e qualquer coisa, 1 aninho e meio, 1 aninho e 6 meses, muito pequenininha, para o cemitério, para a cova da mãe da menina, que havia falecido. A mãe da menina havia falecido, e a irmã vai visitá-la no cemitério, leva flores, e a menininha vai com ela. Em determinado momento, não sei se vocês viram, se você botar na internet, criança que vê a mãe no cemitério, tem várias coisas que aparecem lá, mas ela é pequenininha, com uma roupinha que tem um detalhe vermelho na roupinha da menina. Aí a menina, a tia começa a filmar a menina começa a ver a mãe e a tia começa a filmar. Você está vendo o quê, fulana? Aí a menina andando em cima da laje, da lápide, vai, mamãe, é mamãe. Aí vai ao encontro da mãe e a tia filmando. Ela, quando chega lá na extremidade da lápide, ela fica na pontinha dos pés do professor Gimiro. Fica na pontinha dos pés, bota o biquinho para cima e dá um beijo. Beijo vazio para nós que estamos olhando. Mas ela, a criança, estava vendo a mãezinha e a beija. A mãe a beija, ela beija a mãe, né? Porque é uma cena que impressiona. A imortalidade ela está verdadeiramente comprovada. O apóstolo Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, os vossos mortos também não ressuscitaram. Esse ressuscitou aí apareceu depois de morto. Se Jesus não apareceu depois de morto, os vossos mortos também não apareceram, porque é lei do universo, é lei da vida. Aqueles que vão, voltam para nos dizer que a vida prossegue, para nos dizer que o amor de Deus é infinito, para nos dizer que a morte não separa os que se amam, para nos dizer que Deus é Pai de infinita bondade e misericórdia e não cria seus filhos para a morte. Não nos faz para a morte. Nós estamos numa dimensão do lado de cada vida, não é? Usando uma vestimenta de carne, que nós interagimos com esse mundo através dos órgãos dos sentidos, que são bastante restritos, não é? Que a doutrina, aliás, estuda isso, estuda a anatomia espiritual. Vai nos falar do perispírito, que é o órgão sensitivo do espírito, que isso é muito interessante. O corpo do espírito, que é esse, o perispírito, é o órgão sensitivo do perispírito, do espírito. Não é? É através desse órgão que o espírito encarnado tem a percepção do mundo espiritual, através do perispírito. No corpo físico, esses órgãos eles estão determinados, localizados. Os olhos, os ouvidos, o olfato.
No, no espírito, eles estão indeterminados. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Veja que coisa fantástica. Né? Por que isso? Porque o nosso perispírito é formado do fluido cósmico universal, que a doutrina espírita estuda, que é a substância viva da mente divina. É disso que é formado o nosso ser. Substância essa que possui faculdade sensitiva e perceptiva. Substância essa que possui discernimento, vontade, liberdade. Vê, ouve e sente. Veja, o nosso perispírito é feito dessa substância e ele também vê, ouve e sente por todo o seu ser. Então, a doutrina espírita é uma coisa fantástica. É a ciência do espírito. Ela estuda a anatomia, a fisiologia da alma, do corpo que a morte não pode matar, do corpo com o qual nós continuaremos vivendo numa dimensão espiritual que não é essa dimensão, mas se entrecruza com essa dimensão. Nós estamos sofrendo a influência de espíritos, bons ou não, e interagindo mente a mente com esse mundo espiritual, que está entrelaçado ao nosso mundo físico. E que quando dormimos, quando o corpo adormece, que eu, o espírito que estou no corpo, saio do corpo, eu entro nessa dimensão espiritual. Ato contínuo. E interajo com aqueles entes queridos que estão nessa dimensão. Pai, mãe, tio, tia, avô, avó, amigos, não é? E nós entramos e interagimos com esse mundo espiritual. E podemos até participar de grupos de estudos no mundo espiritual, não é? E podemos ir até para outros países estudar, formar amigos no mundo espiritual que nós do lado de cá não conhecemos. Tudo isso é um leque de possibilidades que a doutrina vem nos dizer, que a doutrina vem nos mostrar, que a doutrina vem nos falar, que Jesus vem nos dizer dessa possibilidade fantástica. Foi e voltou. Voltou para dizer que o amor de Deus é infinito. Voltou para dizer que o amor prepondera em todos os recantos do universo e que a morte não tem o poder de separar os que se amam. Essa notícia ela é extraordinária, meu professor Gemiro, meu professor Matusalém. Para mim, é a coisa mais extraordinária que pode existir no mundo, essa notícia que Jesus nos traz. Né? Notícias alvissareiras, boas novas de salvação e de vida eterna. A vida prossegue, a vida não tem fim, a morte não tem o poder de matar a vida. A vida é Deus na vida, e a vida em nós é a vida de Deus em nós. Cada átomo do nosso corpo, cada célula do nosso corpo vive e vibra a vida de Deus. A vida de Deus. Cada átomo, cada célula do nosso corpo sabe a função que deve desempenhar. Isso é extraordinário, meu professor Gemiro. Principalmente quando a gente sabe que de 6 em 6 meses, um ano, todas as células do corpo estão renovadas. Já temos um corpo novo. A célula que está adoentada, ela pode se modificar, principalmente com a força da mente, do nosso espírito, dando uma ordem segura para que as células se renovem e se refaçam na harmonia das leis do Criador. Que o meu corpo assuma o corpo que um dia nasceu na mente de Deus. Deus plasmou o corpo humano, Deus idealizou o corpo que nós deveríamos ter. E esse corpo, com o comando de nossa mente e da nossa vontade, ele pode assumir, porque hoje a neurociência, né, ele vai mostrar que a genética, o pensamento interfere na genética humana. O campo ele se dilata magistralmente, né, mostrando as possibilidades que estão em nós de criarmos um novo mundo, de criarmos um novo tempo, de criarmos um novo corpo, uma nova saúde, enfim, de criarmos tudo o que nos é possível
fazer, não é isso? Então, era essa a minha fala, meu professor Matusalém.